Walter Elias Disney foi produtor cinematográfico, diretor, roteirista, dublador, animador e cofundador da Walt Disney Company. Ele se tornou famoso pelo pioneirismo no ramo das animações com as produções dos estúdios Disney, tendo produzido o primeiro longa-metragem animado da história, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. Mas até chegar a produzir o Branca de Neve, o Walt teve que desenvolver uma série de novas técnicas da forma de se criar animações. E é esse pioneirismo e inovação que fazem o Walt Disney ter sido um gênio. Dá uma olhada no Fantasia, por exemplo, uma das obras mais bonitas já feitas pelo Walt. Ela reúne música, cor e movimentos de formas muito únicas, mas para a gente entender cada um desses aspectos e a revolução que cada um deles trouxe para o meio de animações, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O desenho se chama Plane Crazy e foi o cartoon de estreia do próprio Mickey Mouse. Mas independente de ser protagonizado pela grande estrela da Disney, ainda faltava alguma coisa em Plane Crazy. Repara só como o desenho foi originalmente lançado. Assim. Sim, ele era mudo e sem nenhuma sonoplastia, porque eram assim que os desenhos eram feitos nessa época. Mas acontece que um certo filme colocou uma ideia na cabeça do Walt. The Jazz Singer foi lançado em 1927 e é tido como o primeiro filme a sincronizar som e imagem. O Walt, então, super influenciado por esse realismo da produção sonorizada, que foi o The Jazz Singer, decidiu trazer essa inovação do som para o mundo das animações. E nesse momento, o Walt já começou a desenvolver o roteiro do terceiro desenho animado do Mickey Mouse, que teria uma trama especialmente planejada para se integrar aos sons e à música. E depois disso, o Walt começou a pesquisar a melhor maneira de sincronizar o som com a animação. Depois disso, o Disney começou a pesquisar quais empresas ofereciam sistemas feitos para inserir o som dentro da animação. E nessa busca dele, ele encontrou um sistema chamado Cinephone, que reproduzia o som através de marcas feitas na margem do próprio filme. O Walt então reuniu os músicos profissionais com os técnicos do estúdio e organizou a sessão de gravação da trilha sonora, que foi um desastre completo. Os músicos não conseguiam seguir as marcações do maestro e a música não ficava sincronizada com o filme e a gravação foi toda por água abaixo. Mas foi com esse problema que o Walt mostrou mais um toque de genialidade. Ele teve a sacada de pintar uma bola no filme, que subia e descia de acordo com a ênfase do ritmo, criando um símbolo visual pro condutor da banda. E desse jeito, tudo que o maestro precisava fazer era prestar atenção na bola sendo reproduzida no filme e mudar o andamento da orquestra, quando o ritmo da bola mudava. Esse clipe do The Mills Brothers é um exemplo do uso da técnica da bola para sincronização, mas ele foi feito em 1932, 4 anos depois da tecnologia ter sido usada pelo Walt na sua sessão de gravação para Steamboat Willie. Com essa sacada, o Walt finalmente conseguiu gravar sua trilha sonora perfeitamente em sincronia com o filme, e em 18 de novembro de 1928 estreava Steamboat Willie. A revolução sonorizada do filme gerou um sucesso de público incrível e até a crítica voltou as suas atenções para a animação do Walt Disney. A Variety, aquele site de notícias que é um veículo super renomado até hoje, falou isso aqui na época do lançamento do Steamboat Willie. Não foi o primeiro desenho animado a ser sincronizado com efeitos sonoros, mas foi o primeiro a atrair atenção favorável. Este apresenta um alto nível de criatividade inteligentemente combinada com efeitos sonoros. E até o New York Times publicou uma resenha, e foi isso aqui que ele disse, ó. Ele rosna, choraminga, guincha e faz vários outros sons que somam a sua alegria. O que diferenciou o Steamboat Willie de outras animações com som foi o desenvolvimento das ações da história, planejadas especialmente para receberem os efeitos de som e música. E é nesse ponto que aparece a genialidade do Walt Disney, porque o Steamboat Willie não era simplesmente um desenho com música, mas sim um verdadeiro desenho musical. O Mickey fez um real sucesso astronômico pro público quando ele apareceu sonorizado, quando ele apareceu em Steamboat Willie, porque a música se tornou a condição obrigatória da sua existência. O Mickey era uma criatura completamente musical, assim como o Charlie Chaplin também era nos filmes dele. Quando ele escuta uma nota, ele não consegue não dançar, não cantar, não interagir com objetos ao redor dele como se fossem instrumentos. Ele teve o poder de transformar a realidade ao redor dele em música, em felicidade. E isso tudo pensado por Walt Disney. Mas a carreira do Walt trouxe outra inovação para a indústria, e nesse caso foi uma revolução visual.
Até antes de se aventurar pela sonorização de animações, o Walt já havia despertado o seu interesse pela ideia de animações coloridas. Na busca dele por um sistema de colorização, o Walt começou a buscar uma técnica que permitisse a ele colorir os seus desenhos. Em janeiro de 1930, os estúdios Disney começaram a usar um tipo de filme chamado positivo, que era um pouco mais sensível do que o negativo que eles usavam anteriormente. Depois disso, o Walt indicou que a sua equipe começasse a colorir esses filmes de acordo com as cenas que seriam feitas nessas produções. Por exemplo, houve tentativas de se fazer animações que se passavam em cenários noturnos, e para isso os desenhistas pintaram o filme de azul, para dar uma tonalidade para o desenho que lembrasse esse tipo de ambiente noturno. Depois, outra ideia foi fazer uma cena de incêndio, para valorizar bem as cores quentes. Os artistas então usaram a cor vermelha para pintar o filme e tentar atingir esse tom que remetia ao fogo. Por fim, animações em cenários aquáticos também serviram de base para essas tentativas de colorização. Nesse caso, eles usaram a cor verde para reproduzir o tom de cor do fundo do mar. Só que o Walt não conseguia atingir o verdadeiro objetivo da ideia dele. Sobre todo esse processo que os estúdios estavam fazendo com a colorização, o Walt escreveu numa carta para um laboratório de produção de cor em perspectiva: "Estou convencido de que uma boa cor que não force demais os olhos seria uma coisa valiosa para um desenho. No entanto, todas as amostras de cores que vi até agora mais prejudicariam do que somariam a um desenho animado." Nesse caso, o que o Walt quis dizer com mais prejudicariam do que somariam a um desenho animado era que os sistemas de cores da época não conseguiam reproduzir todas as tonalidades de cor que ele planejava inserir nas suas animações. E o resultado não ficava bacana, parecia que ficava algo incompleto. Olha essa animação aqui. Ela se chama Fiddlesticks, foi feita em 1930 e foi o primeiro desenho totalmente sonorizado a ser feito em Two Strip Technicolor, um sistema de colorização que usava 2 filtros coloridos, um verde e outro vermelho. E com esses filtros, eles reproduziam cores com a mistura dessas tonalidades. Mas essa técnica era muito limitada, porque você só poderia usar as derivações entre o verde e o vermelho. E fica um negócio esquisito, parece que o desenho tem um tom só. Mas acontece que em 1932, a Technicolor, a mesma empresa que fazia aquele sistema de cor verde e vermelho, anunciou um novo processo de colorização a 3 cores, prometendo que finalmente poderia produzir tons de cores com muito mais realismo. O Walt soube da novidade e logo ele se empolgou com a possibilidade desse novo sistema de colorização. Mas então, se a colorização foi feita através de um sistema de uma empresa, por que isso faz o Walt ser genial? A genialidade dele aparece no momento que a visão dele une um ponto de vista artístico com o tecnológico e o corporativo. A empresa que tinha o sistema de colorização, a Technicolor, não estava conseguindo convencer os estúdios que faziam filmes ao vivo, os filmes ditos sérios e de adulto, a pagar a caríssima despesa que era necessária para ser usado o sistema de colorização em 3 cores. Para você ver, só em 1932 a companhia perdeu mais de $235 mil. E o Walt Disney, por já ter experimentado diversas formas diferentes de colorização, inventando os experimentos próprios dele e falhando diversas vezes, sabia que para esse processo ser bem feito, ele obrigatoriamente custaria muito caro, que não havia outra forma de entregar essa qualidade num filme. Só que ele estabeleceu a qualidade acima de tudo e confiou que essa evolução no sistema de colorização seria valorizada pelo público dele, pelo público que assistia animações infantis. E dessa forma ele aceitou arcar com o custo da produção e confiar nesse novo sistema. Ele pegou um desenho sobre umas árvores vivas que ele já estava fazendo antes de começar essa negociação e decidiu recolorir ele todo. E o resultado, meus amigos, não poderia ter sido melhor. Flowers and Trees parecia uma pintura viva diante dos olhos dos espectadores. Walt ficou tão contente com o resultado que chamou seus contatos próximos de Hollywood para conferir em primeira mão a sua nova façanha. E depois disso, boca a boca levou uma avalanche de novos elogios para o Walt. O Flowers and Trees foi um marco tão grande para a animação que foi premiado com o primeiro Oscar de curta-metragem de animação. E nada melhor do que uma inauguração de uma categoria do Oscar para realmente mostrar como o Walt Disney foi mais uma vez genial. As inovações do Walt vão muito além dessas que eu citei aqui, mas eu gosto da forma que essas representam a união de diferentes aptidões que fizeram o Walt ser realmente inovador e revolucionário. Ele foi um artista ao mesmo tempo que um entusiasta de novas tecnologias e uniu essas paixões dele para simplesmente contar histórias. Histórias que nos fizessem rir, que tocassem nossas emoções, ou que nos dessem vontade de embarcar em aventuras e, enfim, tudo que quem já assistiu aos filmes Disney conhece muito bem. E foi através dessa união entre arte, tecnologia e humanidade que, com toda certeza, o Walt Disney se mostrou
um gênio. E fica aqui o meu singelo agradecimento e tributo. Muito obrigado, Walt. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, o seu gostei no joinha, porque ajuda demais, o canal é muito importante, eu agradeço muito. Se você puder compartilhar esse vídeo também com outros fãs do Walt Disney, eu também agradeço demais, porque é uma baita ajuda. E dá uma olhada aí no canal, eu te convido a se inscrever, eu falo sobre cinema, quadrinhos, games, dá uma olhada porque eu garanto que vale a pena. E eu espero vê-los na próxima, beleza? Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.